Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre como estudar vocabulário através do estudo dos dias da semana. Ou seja, você vai aprender os dias da semana em japonês. Quando a gente estuda uma língua nova, qualquer que seja, a gente precisa entender alguns conceitos importantes sobre o estudo de palavras. Primeiro, palavras são sempre melhor armazenadas pelo nosso cérebro dentro de um contexto. Ou seja, a gente não deve estudar palavras completamente soltas, fazendo lista de vocabulários. Mesmo que você não estude através de um sistema de repetição espaçada, como o Anki, que a gente sempre recomenda, o significado de uma palavra é muito mais difícil de ser armazenado pelo seu cérebro se ele estiver fora de um contexto, se não tiver nenhuma conexão com outros elementos. Isso se deve a uma habilidade natural do nosso cérebro de fazer conexões para guardar informações, linkando, por exemplo, uma palavra a uma imagem, a um rosto, a uma pessoa ou a um nome. Sabendo disso, é importante lembrar que tabelas de palavras podem ser úteis para você fazer consulta, como um glossário no final de um texto, por exemplo, ou uma tabela de verbo que a gente usa para consultar caso a gente esquece alguma conjugação ou uma forma verbal específica. Mas a gente não precisa colocar esforço em decorar tabelas de palavras soltas, porque além de ser um método lento e difícil, é até mesmo frustrante, porque a cada uma palavra que você aprende, você vai esquecer duas. A gente vai aplicar aqui um método de estudo de vocabulário que nos permite reter bem melhor o significado das palavras e permite ver o seu uso na prática em situações que acontecem no dia a dia de verdade de uso da língua, que é através de sentenças. Se você já acompanha o nosso canal, você sabe que sempre que a gente apresenta uma estrutura nova, um verbo novo, um conceito novo de japonês, a gente sempre traz diversas sentenças de exemplo para que você veja esses conteúdos sendo usados na prática. Então vamos lá, conhecer os dias da semana e ver várias frases de exemplo com vocabulário relacionado a isso. Primeiramente, vamos falar dos kanjis utilizados nos dias da semana. Um fato interessante é que para representar os dias da semana, são utilizados kanjis que representam elementos da natureza e do espaço. São kanjis muito elementares que são aprendidos logo no começo do aprendizado da língua japonesa, até mesmo pelos nativos, logo que eles entram na escola. E esses kanjis são unidos da palavra yobi, que significa justamente dia da semana. Então a gente vai ver agora um por um. Começando pelo domingo, ele utiliza esse kanji aqui, que tem o significado de dia ou de sol. E a palavra domingo é nichiyobi. Depois temos segunda-feira, que é esse kanji aqui, que tem o significado de lua ou de mês. E a palavra é Getsuyobi. Depois temos a palavra terça-feira, que é escrito com este kanji, que tem o significado de fogo. E a palavra é Kaiobi. E aí temos a quarta-feira, que é com kanji que significa água. E a palavra é Suyobi. Depois temos a quinta-feira, que é o kanji que tem o significado de árvore. E a palavra é Mokuyobi. Aí temos a sexta-feira, que é o kanji que significa ouro ou dinheiro. E a palavra é Kinyobi. E por fim, temos o sábado, que temos este kanji aqui que significa terra e a palavra é Doyobi. Então agora a gente vai ver algumas sentenças que possuem muitos vocabulários envolvendo os dias da semana e esse universo de palavras. Assim você vai poder memorizar essas palavras sempre dentro de um contexto. A primeira frase que temos aqui é Kino wa ame no nichiyobi datta. Ontem foi um domingo de chuva. Veja aqui que nós temos a palavra que significa domingo, nichiyobi. E está falando que foi um domingo de chuva. Em japonês, chuva se diz ame. Na próxima frase, temos uma frase bem informal, Getsuyobi, yada, odeio segunda-feira. Então temos aqui Getsuyobi, que significa segunda-feira, e temos essa expressão, yada, significa odeio. Quando você odeia alguma coisa, acaba usando essa expressão. Na próxima frase temos Tsugi no kayobi wa yotei ga arimasu ka? Você tem planos para a próxima terça-feira? Temos a palavra aí kayobi, que significa terça-feira, e uma palavra legal aí dessa frase é yotei, que significa plano, ok? Então ele fala yotei ga arimasu ka? Você tem planos para terça-feira? Vamos para a próxima frase. Temos ashita wa suyobi desu ka? Amanhã é quarta-feira? Temos aqui ashita, que significa amanhã. Ele está perguntando se amanhã é quarta-feira, que em japonês se diz suyobi. E nessa parte temos uma pergunta, né? Então ele falou desu ka, né? É? Amanhã é quarta-feira? Na próxima frase temos Senshu no mokuyobi to kinyobi ga oyasumi deshita. Quinta e sexta da semana passada foram feriados. Essa frase começou com a palavra senshu, que significa semana passada, literalmente. E aí a frase está no passado. No final, ao invés de falar desu para indicar nós usamos deshita, com o sentido de foi ou foram, né? É o ato de ser, só que no passado. E aqui nessa frase apareceram 2 dias da semana. Mokuyobi, que significa quinta-feira,
kinyobi, que significa sexta-feira. E aí temos a palavra oyasumi, que significa descanso, feriado, né? Literalmente significa descanso, mas ela é usada para indicar que um dia é feriado. Na próxima frase temos doyobi ni ryoukou shimashou ka? Vamos viajar no próximo sábado? Então temos a palavra sábado, doyobi. E aí temos o verbo viajar, que em japonês é ryoukou suru. Só que ele está na estrutura mashou, que é uma forma para você convidar as pessoas para fazer. Você demonstra a sua intenção de fazer uma ação, e aí como ela vira uma pergunta, você está convidando a pessoa para fazer. Então ele fala, ryoukou shimashou ka? Vamos viajar no sábado, doyobi ni. Na próxima frase, konshu wa yoku benkyou shita. Estudei muito esta semana. Aqui não tem nenhum dia da semana em específico, mas como eu disse, a gente está colocando frases que tem a ver com esse universo de dias da semana. E aqui a palavra que tem é konshu, que significa esta semana. Em japonês temos uma única palavra para indicar esta semana, konshu. E aí ele fala yoku benkyou shita. Estudei bastante, estudei muito. Esse yoku, antes de um verbo, né, funcionando como advérbio, ele intensifica o quanto você fez daquela ação. E a ação que temos aqui é estudar, que em japonês é benkyou suru, só que ele está no passado, benkyou shita. Aí temos mais uma frase, kyou wa nichiyoubi dakedo hima janai. Hoje é domingo, mas eu não estou livre. Então começa com kyou, significa hoje, aí temos a partícula wa, ele é o assunto principal da frase, está falando sobre hoje. Nichiyoubi significa domingo. Aí tem esse dakedo, que é uma estrutura que dá a ideia de mas, é uma oposição, né? A frase que vai vir em seguida é uma oposição dessa primeira frase. E aí ele fala hima janai. Hima significa livre, né? Você ter tempo livre, você não tem nada para fazer. Janai, ele está negando, né? Está falando que não, então não está livre. Ou seja, ele está falando, hoje é domingo, mas eu não estou livre. Na próxima frase temos sono hon wa raishū made yomeru to omoimasu. Eu acho que dá para ler esse livro até semana que vem. Começa com sono hon, significa este livro. Aí tem a palavra raishū, que significa semana que vem, né? No japonês também tem uma única palavra que indica semana que vem. Aí temos made, que significa até, uma partícula bem elementar. Temos o verbo ler na forma potencial, né? Yomeru, que significa poder ler, conseguir ler. E aí finalizamos com to omoimasu, que dá a ideia de que eu acho, né, que isso vai acontecer. Então eu acho que eu consigo ler esse livro até semana que vem. Novamente, não temos aqui nenhum dia da semana, mas temos a palavra raishū, que significa semana que vem. Vamos a mais uma frase de exemplo. Heijitsu wa itsumo isogashii desu. Sempre estou ocupado nos dias de semana. Aqui essa palavra heijitsu, a gente traduziu como dias da semana, elas são os dias úteis, né, de segunda a sexta. E aí ele fala itsumo, sempre, né? Itsumo significa sempre, isogashii significa ocupado, corrido. Então ele está falando que nos dias de semana ele está sempre ocupado. E para finalizar, temos essa frase aqui. Shumatsu wa dou datta? Como foi o fim de semana? Shumatsu significa fim de semana. E esse dou datta significa como foi, né? Temos essa palavra do, que significa como, e aí o datta é no passado, falando como foi o final de semana. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse formato de aula com vocabulário e sentenças. Não esqueça de deixar o seu feedback aqui nos comentários, deixa suas dúvidas, dizendo o que você achou, dando sugestões de tema para os próximos vídeos. Antes de ir, eu tenho mais um recado para você. Se você ainda não baixou o livro Desvendando a Língua Japonesa, então baixa ele agora, o link está aqui na descrição. Ele é totalmente gratuito e ele envolve todos os fundamentos principais da língua japonesa. É um conteúdo muito importante para você começar a aprender japonês. Tudo que é básico e essencial tá lá. Não tem como saber japonês sem aprender 100% do conteúdo desse livro. Ele é totalmente gratuito, é só você entrar lá e baixar. Clica também no gostei se o conteúdo dessa aula te ajudou. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!